fez, né, falando, né, acerca da firmes na rocha, de estar firmes alicerçado nessa rocha que é Cristo, né? E o sentido de Deus de estar falando sobre alguém que entendeu, né, que estava esperando o Messias, tá? Alguém no Velho Testamento que entendeu a necessidade de ficar firme na rocha, mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante das situações difíceis, porque o grande problema nosso é que nós muitas vezes, né, quando vem as tempestades, quando vem os problemas, as lutas, né, nós muitas vezes ou ficamos desanimados, né, ou desistimos, ou tomamos atitudes erradas, né? Então nós precisamos aprender, e aqui eu queria falar sobre uma pessoa muito importante, né, que é José do Egito, né? Nós vamos aprender sobre o homem mais bem resolvido emocionalmente da Bíblia. Se você for analisar bem a vida de José, você vai ver o quanto que ele era bem resolvido, né, no sentido de que ele aguentou com muita firmeza, muita situação complicada, tá? Que ele passou. Então essa é a história da família de Jacó, né? Em Gênesis 37, 2, para quem é bereano, que quer olhar aí na Bíblia, pode ficar à vontade. Gênesis 37, 2, esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, preste atenção na idade daquele jovem, 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Veja bem, queridos, José, né, eu acredito que muitos aqui já conhecem a história de José, mas eu queria chamar a atenção de como José aguentou tanta pancada, tanta coisa na vida dele, mas ele continuou firme, sabe? Firme na rocha. Veja bem, José teve uma família complicada e um passado bem difícil, para começar, né? Teve uma família bem complicada. Muitas vezes nós, né, por termos talvez passado por famílias complicadas, nós ficamos nos vitimizando, né, dizendo, mas é tão difícil, porque eu tive uma família assim, assim, assado, né, ou mesmo um passado difícil. Olha, José teve também, mas nós vamos ver que ele não se vitimizou, nós vamos ver que ele continuou firme, né, mesmo diante de tanta luta que ele passou. Aliás, né, isso já quebra um paradigma, né, de que todo grande líder ou todo grande pessoa que Deus quer usar, tá, teve um passado perfeito. Não, é ao contrário. Deus usa exatamente aquele que teve um passado que não foi nada fácil. Não foi nada fácil. Sabe, queridos, agora a grande questão é se nós estamos dispostos a permanecermos firmes nessa rocha. Veja bem, é uma constatação, uma esperança, né, ou seja, de que Deus usa qualquer um, mesmo que tenha um passado difícil, pois Deus continua usando pessoas que vão superar esse passado, difícil, e também esse ambiente familiar disfuncional, para realizar grandes coisas para Deus. Sabe por quê? Porque não importa o passado, né, no sentido de que esse passado não vai te aprisionar, desde que você esteja firme em Cristo, focado em Cristo, né, olhando para o Senhor. Não importa, Deus pode te usar grandemente, Deus pode usar você de forma, né, que Ele seja glorificado. Nós não podemos nos apegar ao ambiente familiar ou mesmo à situação e dizer que não temos mais, nós não temos mais jeito, ou mesmo não tem jeito para mim por causa disso, daquilo outro. Não, queridos, para com isso. Nós temos que olhar para o Deus que nos resgatou, para o Senhor, né, que é a rocha inabalável, e nós entendermos de que Ele continua agindo e usando pessoas
os improváveis, aquelas pessoas que jamais alguém pudesse imaginar que Deus poderia usar, e Deus usa exatamente assim, como Deus usou, no caso, José. No capítulo 34 de Gênesis, né, lemos que, por exemplo, que uma irmã de José, olha só a história desse homem, né, uma irmã de José é violentada, né, Diná, né, por um homem de Siquém, e seus irmãos promovem uma chacina geral, né, entrando na cidade e matando todos os homens que encontram pela frente até achar o estuprador. Ou seja, José já está no meio de confusão, né, os irmãos dele era bem complicado, Rubem, Simeão, né, aqueles homens ali fizeram e mataram homens de Siquém. Lá em Gênesis, aí continua a história, em Gênesis 35, 22, eu estou dando aqui uma mergulhada na história de José, para que nós possamos então entender o contexto de José. E em Gênesis 35, 22, o irmão mais velho de José, chamado que? Rubem, ele manteve relações sexuais com uma das mulheres do seu pai, chamada Bila, a sua madrasta. Então pensa numa família complicada como essa. Ainda no capítulo 35 de Gênesis, Raquel, a mãe de José, morre quando dá à luz ao seu irmão Benjamim, né? E ele fica então órfão de mãe e vai crescer em um ambiente hostil, né? Com 3 madrastas e irmãos que não iam com a sua cara de jeito nenhum. Então pensa, né, como que o José se sentia naquele ambiente, naquele problema, naquela situação, uma situação bem complicada, tá? Então veja como que era difícil para José. Já no capítulo 38, e aqui eu estou, né, tentando ser o mais rápido para que nós possamos entender, né, quem era, qual o contexto de José. No capítulo 38 de Gênesis acontece outro fato terrível. Judá, né, irmão de José, Judá, um dos irmãos de José, teve um filho com Tamar, a sua nora, que se passou por uma prostituta, né? Toda situação complicada. Então, queridos, você pode imaginar o ambiente familiar que José cresceu e a história da família que contavam para ele? Pensa, imagina você numa família dessa, numa situação dessa, né? O que seria desse rapaz? Tá? O que seria desse rapaz? A grande parte das pessoas, por exemplo, que eu, né, às vezes ouço, por exemplo, principalmente no Crase, tudo mais, a grande parte das histórias é isso. Meu pai bebia muito, meu pai mexia com droga, meu pai não sei o quê, minha mãe e tudo mais, né? A grande parte das pessoas, elas se vitimizam, tá? E José, ele tinha tudo para também se vitimizar, mas ele resolveu ficar firme na rocha, crer no seu Deus, no Deus que pode todas as coisas, né? Veja bem, se você encontrasse José aos 17 anos, pensa você encontrando ele aos 17 anos, numa das esquinas da vida, né? Certamente diria que é aquilo que já ouvimos muitas vezes, né? Esse rapaz não vai dar em nada. Esse rapaz está complicado. Olha a história, olha a família dele. Olha que rapaz com uma família complicada, situação complicada que ele está vivendo. E não bastasse tudo isso, os pais de José ainda valorizavam o filho mais que o outro, né? Os pais dele valorizavam ele, semeando um espírito de quê? De competição, de ódio, de traição entre os próprios irmãos. Porque Jacó dava preferência a José. O problema é que aí ele semeou um espírito de quê? Competição, ódio, traição. Os irmãos ficaram com muito ódio de José, queriam matar ele de todo jeito. Então José é a prova, querido, de que mesmo crescendo num ambiente hostil, numa família disfuncional e em meio a muitos dramas, tá? É possível se tornar protagonista, né, da própria história e construir uma vida acima da média, como nós vemos, né, e sabemos muito bem que aconteceu com José, com resultados extraordinários e frutos que inspiram gerações, como foi a vida de José. Então nós temos que entender nesse pano de fundo que eu coloquei aqui, que José, ele tinha tudo para dar errado, mas ele deu certo. Por quê?
nós vamos ver daqui a pouco, né, alguns pontos, que são as 4 estações da vida de José. As 4 estações. E nós vamos ver que ele tinha tudo para dar errado, mas ele tinha um temor a Deus, ou seja, ele ficou firme na rocha, ele não cedeu em nenhum momento, e no final, mas veja bem, quando eu falo final, né, ele tinha 17 anos, ele só foi ser senhor absoluto, só abaixo de Faraó, né, do Egito, como vocês sabem, com 30 anos. Ele começou com 17, com 30 anos. Então, imagina quanto tempo que aquele homem sofreu, tá? Mas nós vamos ver aqui as 4 estações da vida de José. A vida nunca é um flat, né? E jamais vai ser linear. A verdade é essa. Então, tempos, estações distintas fazem parte da nossa história, ou fazem parte da história de todo ser humano, tá? Todos nós estamos sujeitos a muitos problemas na vida. A vida nos surpreende, querido, com situações que não escolhemos, tá? Não pedimos, não desejamos, e muitas vezes nós nem entendemos por que está acontecendo tal coisa. Ou seja, muitas vezes Deus permite que situações venham, situações em que nós não escolhemos passar, situações em que nós não pedimos a Deus, situações que não desejamos para a nossa vida e situações que muitas vezes nós não entendemos por que está acontecendo isso comigo. Sabe, queridos, a Bíblia diz que José morreu com 110 anos. Está lá em Gênesis 50, 26, para aquele que quer saber. Gênesis 50, 26. Ele morreu com 110 anos, ou seja, e sua vida é bem dividida nas Escrituras Sagradas, e nós vamos falar aqui das 4 estações distintas, que aliás, né, todas elas começam com a letra C, tá? Com a letra C, são os 4 Cs, né? José se tornou governador aos 30 anos, como eu disse, né? Porque ele soube lidar com as 4 estações que nós vamos falar agora, tá? E a primeira estação, que começa com a letra C, é cisterna. Está lá em Gênesis 37, 23 e 24. Vamos ler? Gênesis 37, 23 e 24. Cisterna. Assim, quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que ele estava usando. A túnica que o seu pai tinha dado a ele, né? O agarraram e jogaram na cisterna vazia, ou seja, sem água. Sabe, queridos, Jacó nutria um carinho especial, né, pelo seu filho José, deu aquela túnica para ele. E esse José que teve 2 sonhos, que ao serem compartilhados, gerou ainda mais divisão na família. Ele teve 2 sonhos, e aí que eles ficaram com inveja mesmo dele. Querido, só uma lição aqui. Muito cuidado com quem, mesmo que seja da família, tá? Muito cuidado com quem, ou quando, né, e onde você compartilha os seus sonhos. Cortinas podem começar a se fechar para você, dependendo da pessoa que você fala, infelizmente. Que há pessoas muito invejosas, como foi o caso dos irmãos de José. Muito cuidado. Preste atenção como a Bíblia narra a reação dos irmãos quando vem José, que havia sido enviado em missão pelo próprio pai, né, para verificar como eles estavam no campo. Preste atenção no que os irmãos dele falaram. Gênesis 37, 18 ao 20. Mas eles o viram de longe, e antes que chegassem, planejaram matá-lo. Ah, lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. Agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Olha o ódio que eles tinham de José.
Então, aos 17 anos, José é lançado numa cisterna vazia pelos próprios irmãos, que tramam a sua morte. Querido, deixa eu te falar uma coisa importante. Cisterna representa um momento de aflição na vida. Muitas vezes nós passamos por momentos de aflição, situação complicada. Todos nós. Cisterna representa exatamente isso. Assim como José. É um tempo de solidão, muitas vezes, de isolamento. Ele foi deixado sozinho naquele buraco vazio. Muitas vezes nós nos sentimos assim, não é verdade? Todo pastor, líder, vai enfrentar a estação cisterna. Qualquer um de nós pode enfrentar essa estação. Na cisterna, José está imóvel, não tem para onde ir e nem o que fazer. O que eu faço? Nada. Estou na cisterna. É uma situação complicada, que eu jamais imaginaria que eu estaria vivendo. Essa é a estação cisterna. É um tempo de imobilidade e paralisia. Você está, né? O que José ia fazer? Não. Você sabe quando você se sente imóvel, paralisado diante de uma situação? Você já se sentiu assim? Além de mim? Há estações na vida em que não há nada o que fazer. Você já se sentiu assim? Seja na saúde, muitas vezes, seja na família, no casamento, com o filho, com finanças. Você não sabe o que fazer. Você está na cisterna, fica perdido, e agora, o que eu faço? Nesse tempo de angústia, a única coisa que restava a José era esperar, só isso, esperar, não tem mais nada que fazer. Ele estava nas mãos dos irmãos, né? E só ouviu o plano escabroso, né, que ele tinha feito para mentir para o próprio pai, né? Ele estava lá ouvindo, claro, o que os irmãos estavam planejando, né? Vamos falar que um animal, né, pegou ele, matou ele e tudo mais. Então, até mesmo a estação da cisterna, querido, faz parte do processo de Deus, tá? Na nossa vida. Entenda isso. Talvez, né, essa história não é contada aqui à toa. É para nos ensinar algo importante para as nossas vidas. Deus muitas vezes permite esse processo da cisterna em nossas vidas. Por isso que nós precisamos estar firmes na rocha. Talvez você está no tempo da espera, não sei qual que é o tempo que você está, mas às vezes você está no tempo da espera. Não há o que fazer, nem para onde ir. Não tem como, não tem mais nada para fazer. Já falou com o que tinha que falar, fez sua parte e nada de respostas. Muitas vezes nós nos sentimos assim, sem respostas, mais nada para fazer. Você fez a sua parte. Querido, esperar em Deus é confiar em seu agir soberano em nossa vida. Precisamos confiar nesse Deus que é soberano. Esperar em Deus é isso, confiar. Eu sei que esperar não é algo comum, né? Principalmente na geração hoje apressada, né? Do 5G, do WhatsApp, ou de outras coisas mais. É a geração fast food, né? Mas precisamos aprender a esperar. Muitas vezes Deus permite que venhamos a ficar nessa cisterna. Eu me lembro que quando eu sofri o infarto, fiquei no hospital, eu estava o quê? Exatamente nessa situação. Fazer o quê? Mais nada, ficar lá na cama esperando, né? E aguardando, e Deus falar no meu coração, mas não podia fazer mais nada. Muitas vezes nós ficamos em situações que nós não queríamos. Essa é a primeira estação. Agora, a segunda estação que José passou, né, além da cisterna, aí é outra estação, que é a casa. Veja, letra C, casa. O Senhor, lá em Gênesis 39, 2 diz assim:
O Senhor estava com José, por isso ele era bem sucedido em tudo que fazia no serviço da casa do seu senhor egípcio, né? Potifar, no caso. Veja bem, queridos, essa é a segunda estação da vida de José, né? Que nós estamos contando a vida dele para nós entendermos o princípio que nós queremos aqui dizer. Foi na casa então desse homem Potifar, um senhor egípcio, né? Para quem ele foi vendido na caravana, né, de mercadorias. Ele foi vendido como escravo. Casa, querido, é um lugar melhor do que a cisterna, não é verdade? Bem melhor, né? Você ficar numa casa do que uma cisterna. Porém, não é o ideal, porque José continuava como escravo. Melhorou, mas ele ali continuava como escravo. Sabe, querido, há estações na vida que as coisas parecem que vão melhorar, mas ainda não é o ideal. Parece que está melhorando um pouquinho, mas não é o ideal de Deus. Muitas vezes Deus permite essa estação casa na nossa vida. No processo de Deus, eu continuo dizendo, por isso que nós precisamos continuar firme na rocha, confiar na rocha, que é Cristo. No processo de Deus, né, é preciso entender que cada estação vai trazer nas nossas vidas, tá? E vai trazer consigo suas peculiaridades, processos que precisam ser superados. Todos nós vamos passar por processos que precisamos superar. Casa é um deles. Na casa de José, o que aconteceu? Para nós tentarmos ilustrar e entender melhor. Na casa de José, José fez o quê? Serviu. Ele não foi servido, ele serviu. Ele viu o patrão prosperar, né? Por causa da bênção de Deus que estava sobre a sua vida, né? A vida dele, né? Então ele estava vendo que o patrão dele estava prosperando, ele estava servindo, mas o patrão dele estava prosperando, né? Prosperando por quê? Porque ele estava fazendo um ótimo trabalho, excelente trabalho, porque Deus estava com ele, evidentemente. Mas quem estava prosperando? O seu patrão. Então veja bem, quem sabe você esteja se sentindo assim também. As pessoas que estão ao seu redor melhoram de vida. Você se sentiu assim? A pessoa que está ao seu redor melhora de vida. Outros prosperam. Mas parece que a sua própria vida não está saindo nem do lugar. As pessoas estão todo mundo prosperando, mas sua vida mesmo está saindo do lugar. Assim também foi com José. Estava ali na casa, naquela situação. Você já se sentiu assim? Às vezes, querido, esse é um tempo de semeadura, só de semear. José ainda não tinha colhido, ele estava semeando. Sabe quando você precisa semear? Só futuramente você vai colher. Enquanto José prosperava, Potifar, né? Que José prosperava era Potifar, né? Deus estava aperfeiçoando a sua mentalidade. O que Deus estava fazendo? Estava aperfeiçoando a mentalidade de José. Deus estava preparando ele, porque ele iria ser, como nós bem sabemos, o governador do Egito. Então Deus estava naquele período preparando a sua mentalidade e caráter. Para quê? Para suportar o nível mais elevado que estava preparado para ele. É muito importante isso, que quando José estava no sucesso como governador, ele já tinha preparo suficiente para não deixar se envaidecer e também perdoar os seus irmãos, como nós sabemos muito bem. Então, Deus muitas vezes permite o processo casa para que venhamos a nos ficar preparados, tá? Na nossa mentalidade e caráter, para depois suportar um nível mais elevado. E isso é importante porque quantas pessoas muitas vezes, né, elas alcançam um nível, né, um sucesso ou mesmo um nível a mais e aí fazem besteira. Muitos.
porque não estavam preparados até para o sucesso. Tá? Querido, casa é um lugar de treinamento. Muitas vezes nós precisamos da casa para sermos treinados. José foi treinado em 2 casas, com situações adversas e desafiadoras. 2 casas. Na casa, José precisou o quê? Resistir às tentações, né, da sua própria patroa, né? E certamente o provou ao máximo, né? Que a mulher de Potifar estava dando em cima dele. José foi então provado o tempo inteiro, mas ele não cedia aos caprichos daquela mulher. Então ele foi, né, preparado, mas ele foi provado também, e foi aprovado pelo seu caráter e integridade, né, no momento que aquela mulher o cercou, né, como nós sabemos da história, no momento que aquela mulher esperou que todo mundo saísse da casa, não é isso? E aí viu que ele estava sozinho com ele, e aí ela agarrou ele. Aquele momento não tinha outra, né? Como diz, com o diabo você deve resistir, mas contra essas tentações você tem que correr, tá? E aí o que ele fez? Ele correu. Na hora que ele correu, a mulher pegou a túnica dele, né? Pegou a roupa dele, né? Para poder acusá-lo injustamente, como nós sabemos. Mas José, ele persistiu na sua integridade para com Deus, porque ele estava firme na rocha, mesmo diante da situação complicada que ele estava vivendo. Então, ele precisou resistir às tentações da sua patroa, até porque ele poderia se ancorar no seu passado, ele poderia ter se ancorado no seu passado, se vitimizado na desculpa do histórico familiar e ceder àquela aprovação, ou seja, ele poderia ter cedido. Né, eu passei por tanta coisa, eu fiz, né, me venderam como escravo e tudo mais, não custa nada, tá, eu quero saber de uma coisa. Aí ele poderia ter feito isso, mas ele não fez. José poderia ter dito: meu pai teve 4 esposas, simultaneamente, por que eu não poderia ter esse casinho aqui? Né? Ou quem sabe relembrar: meu irmão Rubem teve um caso com a madrasta, que mal tem eu de ter um caso com a mulher do meu patrão? Ele poderia ter dito isso, poderia ter dado uma desculpa para pecar. Sabe quando nós damos uma desculpa para pecar? Né? José poderia ter feito isso, mas José estava firme na rocha. Ele não cedeu, ele não deu desculpa para o pecado, ele continuou firme na sua posição diante de Deus. Por quê? Porque ele conhecia aquele que é a sua rocha. Sabe, queridos, é tão importante nós entendermos isso. Ou também poderia, né, se ancorar no testemunho do seu irmão Judá, né, e dar a seguinte desculpa: meu irmão Judá engravidou a própria nora, acho que não tem problema eu fazer só uma vez com essa mulher, né? Ele poderia ter dito isso, mas ele não fez. Perceba então que José, querido, tinha muitas desculpas para se entregar à tentação e seguir pelo caminho aparentemente mais fácil. Ele poderia ter seguido por um caminho mais fácil, mas ele não fez. Por quê? Porque ele estava firme na rocha. Sabe, querido, nós precisamos aprender com esse homem que estava emocionalmente resolvido, para pararmos de dar desculpas e podermos tomar posição. Acima de qualquer situação, eu confio em Deus, e eu não vou pecar. É assim que Jesus, o Filho de Deus, se posicionou também. Mesmo diante de qualquer circunstância, situação, ele não cedia nem 1 milímetro para o pecado, nem 1 milímetro. Então veja, né? Ele poderia ter feito isso, mas não fez. Infelizmente, querido, às vezes a gente encontra pessoas que usam o seu histórico familiar ou passado, né, para se vitimizar diante de provas, tentações que poderiam ser vencidas.
usam o seu passado para tentar se vitimizar. É gente que diz assim, na minha família todo mundo se divorciou, ou então, para mim não há outra saída mesmo, né? Tem jeito mesmo. E aí, essas desculpas dá aos filhos de Deus o quê? Né? Já entra no casamento com um discurso de derrota, um discurso de que não tem jeito para mim, não tem jeito para a minha situação. Ou às vezes a gente ouve assim, meu avô foi alcoólatra, meu pai bebia muito, por isso que eu também não consigo vencer o vício. Gente assim, querido, vai se vitimizar para sempre e nunca vai enfrentar a verdade, né, das suas próprias demandas internas, ou seja, sempre vai ficar na sombra do seu passado ou da sua família. É por isso que não crescem, é por isso que não conseguem vencer absolutamente nada, tá? Queridos, preste atenção, se José pensasse dessa forma, ele seria entregue ao seu próprio destino e viveria ferido, amargurado e complexado. Essa é a verdade, né? Quantos hoje vivem só ferido, amargurado e complexado? Muitos. Por quê? Porque, né, pensam de forma errada, se vitimizam, começam então, né, a dizer, Deus, morte, azar, problema, não sei o quê, porque aconteceu isso, porque minha família, porque não sei o quê, e aí não mudam, não tomam posição. Mas José tomou uma posição. Ele escolheu resistir, querido. Ele escolheu viver o melhor de Deus para a sua vida, amém? Quantos aqui querem e escolhem viver o melhor de Deus para a sua vida? Querido, nós precisamos entender que nós precisamos viver o melhor de Deus, independente de nossas circunstâncias. José sabia que pecar contra Deus, sabe o que acontece quando você peca contra Deus? Se atrasa todo o processo da sua vida, porque Deus tem um processo na sua vida, Deus tem um caminho, Deus tem algo traçado, mas se você peca, você atrasa tudo, né? Todo o processo de Deus na sua vida vai atrasar, é isso que vai acontecer. Então, cuidado para não atrasar os processos de Deus nas estações da sua vida, tentando pegar atalhos que o inimigo coloca no seu caminho, porque o inimigo vai colocar atalhos para você entrar, e José entendeu isso, e muitos não entenderam ainda, né, a importância de você não pegar atalhos, mas você o quê? Ficar firme, né, e não ceder ao pecado. Então é preciso aprender de uma vez por todas, queridos, que o sim de Deus é uma bênção, tá? O não de Deus é uma proteção, e o espera de Deus é uma preparação para que você cresça, amém? Amém, queridos? Então entenda, é preciso entender isso, né? Deus disse sim, amém, glória a Deus, mas se Ele disse não, querido, é porque Ele está querendo te proteger de algo pior, e se Ele está dizendo espera, entenda, é uma preparação para que você possa entender as coisas melhor. A Bíblia diz que José ficou o quê? Na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com o quê? Com bondade, concedendo-lhe, né, a simpatia do carcereiro. Aliás, aí nós vamos para a terceira estação com a letra C, depois de cisterna e casa, que é o cárcere. Duro, né? Aí ele foi para o cárcere, Gênesis 39, 20, que diz, pegou José, né, porque aí a mulher dele, a mulher de Potifar já tinha o acusado, né, de ter tentado ter relações com ela, o que era mentira, mas aí José foi levado para o cárcere. Então pegou José, Potifar, né, e o lançou na prisão, onde ficavam os prisioneiros do rei, e ali José
permaneceu, como nós já conhecemos a história. Então a fidelidade a Deus levou José para onde? Aonde que a fidelidade a Deus levou José para onde, querido? Para a prisão. Não parece, né, complicado isso? Como é assim? Ele está sendo fiel, ele foi um homem que não cedeu, né, às tentações daquela mulher e tudo mais, e Deus deixa que ele, permite que ele vá para a prisão. A fidelidade, Deus levou ele para a prisão. Sim, levou para a prisão. Claro que tinha uma finalidade, claro que tinha algo por trás, mas ele não sabia. Imagina na cabeça dele, tá? Um jovem, e ele foi levado para a prisão. É a terceira estação da vida dele. Também, né, pode ser definido com a letra C, que é o cárcere. No cárcere, aí o treinamento ainda continua. Ele precisava ainda ser treinado. Ele precisava ainda aprender. Sabe, queridos, muitas vezes nós vamos passar por situações assim, precisamos ser treinados. Na prisão, ele será treinado o quê? Na escassez. Sabe quando não tem nada? Ou durante um tempo teria que administrar, né? Ele não teria que administrar a maior nação da época, que é o Egito, né? Num duro período de seca, fome, crise. Depois nós sabemos muito bem disso, 7 anos de fome, de crise e tudo mais. Então ele foi para a prisão para ser treinado na escassez, né? Prisão fala sobre isso, representa um tempo de injustiça. Prisão fala de quê? Um tempo de injustiça. Prisão fala de quê? Um lugar indesejável, ninguém quer. Ninguém quer. Também fala de ingratidão, né? E esquecimento na vida de José. Todo mundo esqueceu de esquecimento. Quem aqui já viveu injustiça, traição e abandono? É difícil, não é? Muito difícil. É um tempo de perdas que ninguém quer. Sabe, queridos, muitas vezes em nossas vidas também enfrentamos as estações das perdas. Perdas materiais, muitas vezes. Perdas emocionais, de posição, até de pessoas queridas, que a gente perde. Não é fácil viver esse tempo, essa estação. Mas mesmo sabendo que o Senhor estava com ele, José precisou enfrentar o quê? A estação do cárcere. Mesmo sabendo que Deus, né, que o Senhor estava com ele. Sabe, querido, nem sempre a presença de Deus vai evitar que estações difíceis cheguem, tá? Nem sempre vai evitar que as estações difíceis cheguem. No cárcere, José precisou lidar com as pressões emocionais, não é verdade? Com as pressões emocionais. No tempo mais difícil da sua vida, ele até conseguiu resistir às dúvidas, ao desânimo, né? Esquecimento e abandono. Não foi assim? Ele resistiu. Por quê? Porque vai vir dúvida, vai vir desânimo, esquecimento, abandono, vai vir tudo. Vem tudo na nossa vida. Foi ainda na prisão que José interpretou o sonho dos chefes dos copeiros, não foi? Quem conhece a história sabe que ele interpretou os sonhos do copeiro, do padeiro de Faraó também, né? Ambos estavam presos, né? O copeiro e o padeiro, né? Na prisão que José cuidava, e ali foi revelado os seus destinos, né? O copeiro foi restituído ao cargo, né? E já o padeiro foi enforcado, conforme José havia interpretado o sonho. Mesmo implorando para que o copeiro não esquecesse dele, naquele calabouço, quando foi restituído, mais uma vez José é abandonado e esquecido. Mais uma vez. Sabe, queridos, muitas vezes o cárcere, que representa uma estação de grande dificuldade na vida da gente, parece que nunca vai terminar. Não é verdade?
Com José foi assim. Depois de 3 dias, parecia que a sua virada iria chegar, porque o copeiro foi restituído, mas ele foi esquecido. O copeiro simplesmente esqueceu. Porque José não murmurou, sabe o que aconteceu? Aí a estação mudou. Ele continuou firme. Como José permaneceu confiando na promessa que havia dito, havia recebido, né? Deus fez o quê? Aí sim, ele virou a página. E aqui, a verdade, querido, é que as respostas que José pensava que estavam atrasadas, sabe quando você acha que tem resposta que Deus parece estar atrasado com a gente? Estavam rendendo juros. Estavam rendendo juros para José, porque ele estava firme na rocha. As bênçãos de Deus, enquanto não chegam, querido, sabe o que rendem juros. E quando vier, vai vir surpreendentemente na sua vida. Se você crê nisso? Porque aí veio a última estação na vida de José, que foi o quê? A corte. Gênesis 41, 46 diz: tinha 30 anos quando começou a servir na corte do faraó, o rei do Egito. Depois de sair da presença do faraó, José foi inspecionar toda a terra do Egito. Aqui finalmente ele chegou à corte. José chegou. Será que ele estava preparado? Sim. Ele atravessou a estação da cisterna, da casa e do cárcere, que representa a temporada mais difícil da sua vida. Você está disposto a esperar no Senhor para que finalmente Deus possa te colocar na corte? O que aprendemos com esse homem que tinha uma mente para governar e um coração para servir? É que até os tempos mais duros da vida reservam oportunidades nas nossas vidas. Mesmo nos momentos duros, Deus, está reservando oportunidades para você. Ele só chegou na corte porque aproveitou uma oportunidade na prisão, tá? Não esqueça disso, querido. Crises são ricas em oportunidades. Amém? Crises são ricas em oportunidades. Ele só chegou na corte porque ele aproveitou isso. Não desperdice então, querido, nenhuma de suas crises ou estações, porque são tesouros que estão escondidos nas fases mais adversas da vida. Você vai ser abençoado, mesmo que você esteja passando uma fase adversa na sua vida. Não desperdice. A corte é José chegando para governar o Egito, não é verdade? Então representa o quê? O propósito de Deus se cumprindo na vida dele, na vida de José. É o propósito de Deus se cumprindo finalmente. O palácio simboliza o quê? Uma posição privilegiada, o reconhecimento e a autoridade que foi dado a ele, tá? Então, quando você supera as estações da vida, reagindo corretamente diante de Deus, Deus vai te dar posição, reconhecimento e autoridade que vai fazer parte da sua colheita. Você semeou, agora você vai colher diante de Deus, porque Deus vai te dar o melhor para a tua vida, em nome de Jesus. Então a corte na vida de José foi a mudança para o quê? Para melhor, Ele sai da prisão para o palácio, tira a roupa de presidiário e coloca roupas finas, deixa a marca de escravo e recebe o anel de faraó, Então o palácio é o tempo de quê? De realizações dos sonhos, é a prova de que as promessas de Deus se cumprem, amém, queridos? Você crê nisso, que as promessas de Deus vão se cumprir? Vamos ficar de pé. Há algo muito importante, querido, sabe? Na estação do palácio, o tempo do sucesso prova mais o coração do que um tempo de fracasso. Entenda que Deus quer te dar o melhor. Veja bem, a abundância é também um teste duro, tá? Mais duro do que a escassez, não se iluda não.
Porque na estação do palácio, no tempo de prosperidade, a provação continua. Agora serve para revelar como ficou o coração da pessoa, se a pessoa realmente entendeu, né, segundo a Bíblia, a sequência do sucesso. E qual que é a sequência do sucesso segundo a Bíblia? A Bíblia nos deixa bem claro que a sequência do sucesso é ser em Deus, fazer para Deus e depois ter, né, as coisas de Deus, as coisas, né, ter. Então é ser, fazer e ter, porque o mundo ensina a outra mentalidade, é a mentalidade de ter, fazer e ser, mas Deus nos ensina a ser, depois fazer e depois ter. Então Deus, Ele quer nos fazer chegar, né, no final das contas, mas nós precisamos ser em Deus, precisamos ser firmes na rocha, precisamos não ceder de forma alguma, e Deus vai nos abençoar para a glória do nome do Senhor, amém? Então que você possa entender que mais importante que entender que a vida é feita de estações, querido, é aprender como reagir em cada estação. Você precisa aprender como reagir, como você vai reagir diante das lutas, tribulações que você tem. O que realmente importa não é o que aconteceu com você, mas como você reage ao que aconteceu com você. É isso que faz a diferença, né? Porque a vida, querido, é 10% do que acontece comigo ou com você, e é 90% de como eu reajo a isso que aconteceu comigo ou com você, conforme, né, John Maxwell estava sempre falando sobre isso. 10% do que acontece comigo e 90% do que como eu reajo às circunstâncias que vêm, né? Então a resposta que precisamos obter é: como José conseguiu reagir aos dramas da vida e chegar a governador da maior nação da sua época quando tinha 30 anos? Como ele teve resultados extraordinários e frutos que inspiram gerações, passando tudo o que ele passou na sua vida? De que maneira esse jovem conseguiu ser alguém acima da média, apesar de ter enfrentado tantas crises na sua vida? Como ele não virou o homem mais complexado, rejeitado e amargo do Egito, depois de tudo que ele passou? Será que é possível assimilar a dor sem permitir que se transforme em algo crônico e devastador? Dá para prosperar mesmo colecionando uma sequência de injustiças na vida? Querido, já que nenhum de nós está imune aos dramas do ministério, da vida, precisamos aprender a enfrentar, processar, reagir positivamente, a fim de que tomemos, né, as melhores posições, ou mesmo que nós venhamos a reagir da forma certa, porque o modo como você enxerga a sua vida molda e define você. Que você possa então ser moldado da forma certa, de você possa ser moldado pelo Senhor nessa noite, que você possa ser lapidado, você possa entender que Deus permite estações, sim, Deus permite situações em nossa vida, que muitas vezes nós vamos enfrentar essas estações, mas permaneça na rocha que é Cristo, permaneça na rocha que é o Senhor, e Ele vai te abençoar. Ele vai, porque Ele está olhando para você, Ele não deixou de olhar para você, Ele não desistiu de você, Ele sabe dos seus problemas, Ele sabe das suas dificuldades, Ele sabe das suas lutas, Ele sabe o que você está passando, Ele entende as suas lutas, Ele entende o que você está passando. Apenas creia, como José creu. E olha que José, ele tinha 17 anos quando começou a sua jornada, e passou tantos anos, até os 30 anos, para que Deus pudesse usá-lo para a glória do nome do Senhor. Olha agora, vamos cantar, vamos adorar, vamos pedir ao Senhor: Senhor, venha renovar a minha vida. Se você quiser vir à frente para receber oração, se você quiser vir à frente para dizer: Deus, eu quero, em nome de Jesus.
ou mesmo se você está aqui que ainda não conhece o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, ou quer reconciliar com Deus, levanta sua mão que eu vou orar por você. Mas se você já é um servo do Senhor e está aqui e está pedindo ao Senhor: Senhor, eu quero, me ajuda a ser sustentado por essa fase, por esse momento em que eu estou passando. Eu não conheço a sua vida, pode ser na cisterna, pode ser na casa, pode ser no cárcere, mas Deus vai te abençoar, Deus vai te colocar na corte, né? Porque Deus é poderoso para operar. Então creia, cante, adore, fale com Deus agora e diga: Senhor, eu preciso estar firme, eu quero, ó Pai, passar por todos esses momentos, mas que o Senhor me ajude a confiar, que o Senhor me ajude a ficar na rocha, que o Senhor me ajude a continuar firme na rocha que é o Senhor. Então comece agora, querido, ora, Senhor. Coloque agora diante do Senhor. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à adore, tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Creia que o Senhor vai te fazer andar sobre as águas, mesmo quando elas estiverem turbulentas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Adore a Ele, diga a Ele: Senhor, eu quero, Pai, eu quero, Deus, o Senhor no meu coração. Eu quero, Deus, dizer a Ti que, embora não importa as circunstâncias que eu venha passar, mas eu o adoro, eu o louvo, eu o exalto. Eu estou aqui, ó Deus, para servir ao Senhor, como José serviu. Eu quero servir, eu quero ser servo. Aleluia. Oh, Jesus, nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos, ó Pai, nós te bendizemos. Aleluia. Deixa o Senhor falar do teu coração. Não importa a estação que você esteja passando, não importa a sua situação, não importa se você está na cisterna, se você está na casa ou no cárcere, querido, apenas creia no poder de Deus, creia que tem o melhor. Você está semeando, mas você vai colher o melhor de Deus para a tua vida, se você crer de todo o coração. Pai, eu quero te louvar, ó Deus, porque não importa, ó Deus, em qual estação que os teus filhos e filhas estejam,
Mas o importante, ó Deus, que firmados na rocha, como José emocionalmente resolvido estava, possamos, ó Pai, olhar para o autor e consumador da nossa fé, mesmo diante das lutas e tribulações, não importa, que nós possamos aprender, ó Pai, que pode passar os anos, como passou os anos para José, mas o Senhor certamente nos dará a colheita, e essa colheita, ó Pai, será abundante, essa colheita será tremenda. Então que o Senhor abençoe a cada um, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para sempre. Dá um sorriso para essa pessoa que vai pagar a sua pizza e diga: que bom que você veio.